Ler aqui a palavra do Senhor, meus irmãos, em Atos 2, que diz assim: a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos, maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas da Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentes e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Muito. E a palavra do Senhor diz aqui que aconteceu assim quando chegou o dia de Pentecoste. Todos estavam reunidos ali, num só lugar. E de repente veio do céu o que eles sentiram. Veio do céu, não veio daqui da terra, não veio por emoção, não vindo da carne. O que eles sentiram ali no dia de Pentecoste veio do céu. Veio do céu o som. Veio do céu um som como um vento, muito forte. Eles sentiram assim. Quando o Espírito Santo desceu naquele dia, eles sentiram um som muito forte, como um vento muito forte. Eles sentiram algo diferente, que eles nunca tinham sentido antes na vida deles. E o Espírito Santo
Nós sentimos quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, não é diferente, não é como foi naquele dia, é hoje. Algo diferente vindo do céu, a igreja sente. A descida do Espírito Santo é vindo do céu, é vindo de Deus. E eles sentiram esse vento, esse som como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Eles sentiram algo diferente vindo de Deus, vindo dos céus. Aleluia! E o Espírito Santo, quando desce sobre a igreja sente, é vindo de Deus, vindo do céu. Não é daqui da terra. Não é emoção. Não é da carne. É vindo do céu, vindo de Deus. E eles sentiram. E viram que parecia línguas de fogo. E é assim. A língua do Espírito Santo parece língua de fogo. Que a igreja sente na língua. A igreja sente. Eles sentiram. E a igreja sente hoje. Como? Línguas de fogo. Foi naquele dia, no dia de Pentecostes, que é vinda do céu, que é vindo de Deus aquela língua. Glória! Língua de fogo. Viram que parecia língua de fogo. E é assim que parece. Glória a Deus. Que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Essa língua de fogo vinda dos céus. Pararam e pousaram em cada um deles. Aleluia! Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Que eles sentiram que na hora que eles foram cheios, que eles receberam primeiro, vinda dos céus, a língua como que é de fogo. Que se separaram e pousaram em cada um deles. Esse é o sinal do batismo com o Espírito Santo. Foi o sinal que eles receberam vindo de Deus, vindo do céu, uma língua como que é de fogo, que pousaram em cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Todos
que estavam ali reunidos começaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo os capacitava. Quem capacita é o Espírito Santo. O falar em línguas vem do céu de Deus e é o Espírito que capacitava cada um para falar. Quem capacita, capacitou o povo, capacitou ali no dia de Pentecoste. É o Espírito Santo que capacita hoje a falar em nova língua, conforme o Espírito capacita. Capacitou no dia de Pentecoste e o capacita hoje. Glória a Deus. Havia em Jerusalém ali judeus, homens tementes a Deus, vindo de todo mundo, vinha pessoas. Homens tementes a Deus. Quando eles ouviram o som, eles se ajuntou-se uma multidão que ficou perplexo, porque eles nunca tinham visto aquele som. Porque o batismo com o Espírito Santo faz a diferença na terra. O batismo com o Espírito Santo ali no dia de Pentecoste fez a diferença na terra. Fez a diferença ali. É tanto que havia em Jerusalém judeus temente a Deus, vindo de todas as nações do mundo, e ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão. E toda a multidão ficou perplexa de ver algo que eles nunca tinham visto. Pois cada um ouvia falar em sua própria língua. E eles nunca tinham ouvido, nem visto algo assim. Eles ficaram atônitos, maravilhados do que eles estavam vendo. E eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna, eles falando? Ele estava falando em cada um deles na língua materna daquele povo, daquela multidão. Partos, medos, elamitas, habitantes da Macedônia, Judeia, Capadócia, do ponto da província da Ásia. Ele estava vendo que aquele povo estavam falando todos na língua deles. Como o Espírito Santo capacitava eles estavam falando. Na Frígia, Pafília, Egito, das partes da Líbia, próxima a Cirene, visitante vindo da Roma, tanto judeu como convertido ao judaísmo, crenteses e árabes. Nós o ouvimos declarar as maravilhas de Deus. O povo ali estava declarando, cheio do Espírito Santo, as maravilhas de Deus.
Porque o homem cheio do Espírito Santo, o servo de Deus, a serva de Deus, eles estão ali falando das maravilhas de Deus. Na própria língua das pessoas estrangeiras. Na própria língua de cada pessoa, eles ouvem falar das maravilhas de Deus. Remanaço e derefait. Eles ouvem declarar as maravilhas de Deus na própria língua deles. Atônitos e perplexos eles ficaram. Todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Pois eles nunca viram, nunca sentiram, nunca viram essas maravilhas. Eles ficaram atônitos, maravilhados com essas coisas que estava acontecendo, que eles nunca tinham visto. Mas alguns, sem conhecimento, zombavam deles. Uns ficaram maravilhados, porque eram tementes a Deus. Ficaram perplexos. Outros, todavia, por não ter temor a Deus o suficiente, zombavam deles. E diziam que eles estavam bêbados de vinho. Que eles estavam embriagados de vinho. Por não ter o poder de Deus e nem o conhecimento. Nem o temor a Deus. Eles dizem. Enquanto outros ficaram maravilhados em ver e atônitos. Outros, alguns, todavia, zombavam deles. E acontece hoje. Uns ficam maravilhados, atônitos de ver Deus operar, Deus agir. Outros, por não ter temor a Deus, alguns zombam, diz que estão bêbados, que estão embriagados. E foi assim que fizeram no dia de Pentecoste. E é assim hoje. Com a descida do Espírito Santo vindo do céu, vindo de Deus. E que Deus nos abençoe.